Olá, tudo bom, professora Marli? Que bom poder mostrar, né, meu trabalho, meu plano de aula. A gente que vem trabalhando, né, modificando com a posição, né, das aulas online e a gente está expondo aqui o nosso trabalho. Então, para mim é tudo novo, né? É muito legal fazer nosso plano de aula assim, desse jeito, né? Então, para mim é uma novidade também. Então, que bom poder compartilhar isso com a senhora. O meu tema escolhido, na verdade, meu componente curricular é arte e minha unidade temática é arte visuais. Então, falando disso, o que eu quis abordar no meu plano de aula? O meu tema escolhido foi janelinha de releituras. Qual seria, né, o objetivo do meu plano de aula? O objetivo do meu plano de aula é transformar essa imaginação, o imaginário de cada aluno meu, né? É ampliar todos os sentidos e sentimentos, né? É dialogar em sala de aula, é ele se tornar uma pessoa crítica, detalhista. E quando eu escrevo aqui no meu objetivo, ele é ampliar o olhar, enxergar cada detalhe da arte, como eu falei, e tudo que é impossível. Então, estimulando a dimensão de conhecimentos, dando abertura para a sensibilidade, deixando a expansão de maneiras e criando de forma objetivas e subjetivas, tanto como âmbito individual, tanto no coletivo. Então, o meu plano de aula, ele identificar que existem matérias-primas brasileiras, que dentro da nossa casa, que dentro da nossa escola, a gente consiga fazer um trabalho sobre artes visuais e lembrando sobre a minha artista escolhida, né? E minha artista escolhida é a Beatriz Milhares, né? Ela é uma artista brasileira de artes visuais, que é professora, já foi professora, e hoje ela amplia o seu trabalho artístico. E por que eu escolhi a Beatriz Milhares? Porque o seu trabalho é rico com detalhes, e eu quero que os meus alunos saiam da sala de aula instigado, e dentro da sala de aula eu estimule os seus sensos de cores, seu senso de criatividade, o senso de participação, de fazer perguntas para mim. Então eu vou estimulando, contando as histórias, como que ela é uma artista brasileira. Então a gente vai fazer uma releitura da sua obra. Então eu vou deixar um vídeo que eu fiz, uma releitura para a senhora ver, para a gente imaginar, né? Como vai ser isso, vai ser colocado em prática. E na área de conhecimento, escolher 3 para o plano de aula, que é a criação, é produzir, reproduzir, construir a minha obra, né? A estesia, onde meu aluno tem a sensibilidade, a emoção, a percepção, onde a reflexão na totalidade, seja como criador e como leitor. E a minha turma é do ensino fundamental de séries iniciais, 3º ano. E dentro dessas competências específicas, eu escolhi 3 que norteiam e baseiam, né, o meu trabalho no meu plano de aula. Então, é explorar e conhecer, fluir, né, os diferentes contextos, dialogar na sala de aula as diversidades, desenvolver a autonomia desse meu aluno, né, que ele seja uma pessoa crítica, que ele consiga trabalhar no coletivo, a experiência da ludicidade, né, com o trabalho com a imaginação, ressignificando os espaços dentro e fora da sala de aula, né, com o âmbito da arte. E dentro desse meu objetivo de conhecimento eu tenho como contextos e práticas, elementos da linguagem, materialidade, processo de criação, que faz parte do meu plano de aula. E foi escolhido esses 4 elementos. Ou seja, contextos e práticas é quando eu tenho o meio de comunicação visual e simbólica desse contexto, né? Que é da minha arte visual. Onde eu tenho elementos e pontos e linhas que formam elementos da linguagem, que é a gente projetar nossas imagens, projetar nossos desenhos, e como a materialidade tem a identidade desse meu produto, onde eu vou poder perceber o contexto visual que ele tem. E nesse meu processo de criação, eu também posso criar, produzir, onde eu construo no meu plano de aula uma atitude intencional, que tenha sentimento, que tenha ideias, que tenha a criatividade, né, colocada em sala de aula. Dessa capacidade simbólica desse meu aluno, né?
Então a gente vai explorar pontos de linhas, de formas, de cores, de movimento, experimentar a criação de passos diferentes dentro e fora de aula, onde a gente possa dialogar, conversar do que assim aprendeu. É as habilidades que a gente vai construindo. E dando a continuidade, né, para esse meu plano de aula, quais são esses meus recursos didáticos, né? Quais são os meus recursos que eu vou usar em sala de aula? Então vai ter a apresentação de PowerPoint, onde eu vou apresentar todas as obras, né, da Beatriz, artista visual, onde vai ter revista, vai ter jornal, que a gente possa identificar e eu mostrar quais são os tipos de obras que ela trabalha, né? E vai ter, e o mais legal e interessante que eu vou vou colocar a sala, né, os alunos em círculo e vai ter uma caixa maluca que eu tenho certeza que eles vão pirar. E essa caixa maluca vai ter os recursos que a gente vai usar no mesmo dia, recriando a gente todo na coletividade, materiais. Então a gente tem EVA, a gente tem botões, a gente tem cola, a gente tem tinta, a gente tem vários tipos de materiais que a gente vai fazer a releitura da Beatriz, né? Então, o interessante desse meu plano de aula é que não é um plano de aula com a seguinte característica do aluno individual, sozinho, não. Onde um aluno vai pensar com outro aluno, olha que legal essa ideia, professora, será que a gente pode usar tinta vermelha? Será que a gente pode usar revistas, né? Será que eu posso usar essa revista aqui? E o mais interessante é que isso vem do meu objetivo, é identificar que a arte está em tudo, né? A arte realmente não é uma arte definida, a gente vai fazendo no nosso imaginário, inventando todos os tipos que a gente pode ver, durex, tesoura, né? E isso vai identificando. E a minha observação e a minha avaliação desse meu aluno é ver se realmente ele está identificando, né? Entre detalhes, nessa entrelinhas que tem a arte, que a gente pode ver arte em tudo, né? Então esse meu plano de aula vai ser dividido entre 2 e 3 aulas, né? De 100 minutos. Aonde a gente vai ser um processo contínuo, onde o aluno vai me mostrar quais são os tipos de materiais que encontrou em casa, a bala do recreio, a embalagem, uma caixa de sapato, uma garrafa PET. Então, em primeira mão, vai ser a gente fazer uma releitura, todo mundo junto, e recriando todas e criando uma nova maneira de ver a arte. Tá bom, professora? Beijo, espero que a senhora tenha gostado do meu plano de aula.